a história de Maria, mãe de Jesus. Maria foi uma jovem virgem de Nazaré, escolhida por Deus para conceber Jesus através do Espírito Santo. Ela teve um papel importante na história de Jesus por ser a mãe do Salvador. Maria é exemplo de fé, obediência e humildade. Sua figura destaca o papel essencial das mulheres no plano de Deus para enviar Jesus à Terra. Maria era uma mulher simples e humilde, sempre disposta a servir. Quando, em uma aparição, o anjo Gabriel lhe disse que ela seria a mãe do Salvador, Maria sentiu medo, mas respondeu com fé e obediência: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria foi agraciada por Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, não por méritos humanos, mas pela graça do Senhor. Sua fé e seu coração cheio de amor por Deus e pelo próximo são exemplos profundos para todos que seguem a Jesus. Embora não haja documentos que fale sobre a idade de Maria quando ficou grávida de Jesus, estudiosos sugerem que ela tinha entre 14 e 16 anos, o que era comum para noivas em sua época. É importante lembrar que, embora estivesse prometida a José, eles não tiveram relações, conforme mencionado nas Escrituras. Maria aceitou sua missão com confiança em Deus, sabendo que Ele guiaria seu caminho. Como mãe, acompanhou Jesus desde seu nascimento em Belém até sua crucificação e ressurreição. Sua vida reflete uma jornada de fé, sacrifício e devoção, inspirando cristãos a confiarem em Deus e a seguirem seu plano, independentemente das circunstâncias. Os principais acontecimentos da vida de Maria: a anunciação do anjo a Maria. O anjo Gabriel visita Maria e anuncia que ela conceberá e dará à luz um filho, Jesus, que será chamado Filho de Deus. Maria aceita a missão com humildade. Maria visita Isabel. Ao saber que sua prima Isabel estava grávida de João Batista, Maria foi visitá-la. Quando Maria, já esperando Jesus, chegou à casa de Isabel, o bebê no ventre de Isabel saltou de alegria. Isabel imediatamente reconheceu que Maria carregava o Salvador, o nascimento de Jesus. Maria e José viajam para Belém devido a um censo e, ali, Maria dá à luz Jesus em um estábulo coleconduô, em uma manjedoura. Apresentação no templo. Maria e José levam Jesus ao templo de Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor conforme a lei. O profeta Simeão reconhece Jesus como o Messias. Fuga para o Egito. Maria e José fogem com Jesus para o Egito, após serem avisados em um sonho que o rei Herodes estava procurando matar um menino, Jesus, no templo aos 12 anos. Quando Jesus tinha 12 anos, Maria e José o perdem durante uma peregrinação a Jerusalém. Eles o encontram no templo, discutindo com os doutores da lei. Bodas de Caná. Durante um casamento em Caná, Maria informa Jesus que o vinho acabou. Jesus realiza seu primeiro milagre, transformando água em vinho. A mãe e os irmãos de Jesus. Maria e os irmãos de Jesus vão procurá-lo. Jesus utiliza a oportunidade para ensinar sobre a verdadeira família de Deus, a crucificação de Jesus. Maria está presente ao pé da cruz durante a crucificação de Jesus. Em seus últimos momentos, ele confia o cuidado de sua mãe ao discípulo amado João. Presença após a ressurreição.
após a ascensão de Jesus. Maria é mencionada como parte da comunidade de crentes que se reúnem para oração e aguardam o derramar do Espírito Santo. O que podemos aprender com a vida de Maria? A vida de Maria, mãe de Jesus, nos ensina lições importantes e inspiradoras. Primeiro, ela mostra o valor da fé e da obediência a Deus. Maria aceitou a missão de ser a mãe do Salvador com humildade e coragem, mesmo diante de grandes desafios e incertezas. Mesmo sem saber o que poderia acontecer, ela aceitou a missão. Maria também nos ensina sobre a importância da entrega e da perseverança. Ela permaneceu ao lado de Jesus durante toda a sua vida, desde o nascimento até a sua crucificação, demonstrando amor e apoio inabaláveis. Sua presença constante é um exemplo de compromisso e dedicação a Deus. Além disso, Maria é um modelo de serviço e humildade. Apesar de sua posição especial como mãe de Jesus, ela sempre agiu com humildade e serviu aos outros. Sua vida nos inspira a buscar um relacionamento mais próximo com Deus, a obedecer a seus planos e a viver com fé e coragem, independentemente das dificuldades. O nascimento de Jesus, Maria recebeu a mensagem do anjo Gabriel, que lhe revelou que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo e que seu filho se chamaria Jesus. José, seu noivo, ficou confuso quando soube que Maria estava grávida, mas um anjo também apareceu a ele em sonho. O anjo explicou que o bebê era do Espírito Santo e que José deveria tomar Maria como sua esposa e cuidar dela e do menino. José, sendo um homem justo e obediente, fez o que o anjo mandou. Quando estava perto do nascimento de Jesus, Maria e José viajaram para Belém devido a um censo ordenado pelo imperador. Chegando lá, não encontraram lugar para ficar, pois as hospedarias estavam lotadas. Acabaram encontrando abrigo em um estábulo. Foi ali, em humildes condições, que Maria deu à luz Jesus. Ela o envolveu em faixas e o deitou em uma manjedoura. Este nascimento simboliza a chegada do Salvador e o cumprimento das promessas de Deus. As primeiras pessoas a visitarem foram os pastores, que receberam a notícia do nascimento do Salvador por meio de anjos. Durante toda a gestação, Maria desempenhou um papel crucial, aceitando com fé a sua missão e cuidando de Jesus, mostrando dedicação e obediência. A crucificação de Jesus. Durante a crucificação de Jesus, Maria estava ao pé da cruz, enfrentando uma dor imensurável ao ver seu filho sofrer. Mesmo diante de tanto sofrimento, Maria permaneceu firme, expressando seu amor profundo e inabalável por Jesus. Ela testemunhou cada momento de agonia enquanto Jesus carregava os pecados do mundo sobre si. Em seus últimos momentos, Jesus olhou para Maria e, com grande compaixão, confiou o cuidado dela ao discípulo amado, João, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, e a João, eis aí tua mãe. Este gesto demonstrou o amor de Jesus por sua mãe, assegurando que ela não ficaria sozinha. Maria, com seu coração partido, aceitou esse novo papel, mostrando sua fé e obediência ao plano de Deus, mesmo em meio à dor. Ela é um exemplo de coragem e devoção diante do sacrifício de Cristo. A anunciação do anjo a Maria estava sozinha durante o dia.
quando o anjo, que se chamava Gabriel, apareceu na sua frente. Gabriel lhe disse que ela era muito abençoada e escolhida por Deus para uma grande missão. Maria ficou surpresa e um pouco assustada, mas o anjo a tranquilizou, dizendo que ela daria à luz um filho, Jesus, que seria o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Ao saber da notícia dada pelo anjo Gabriel, Maria respondeu com humildade e fé. Ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Isso significa que Maria aceitou a vontade de Deus sem hesitação, mesmo sem entender completamente o que isso implicaria. Este momento marca o início da vida de Jesus na terra, mostrando a importância da obediência e fé de Maria. A anunciação do nascimento de Jesus foi um evento sobrenatural, comunicado pelo anjo Gabriel, mensageiro de Deus. Este episódio, tão especial para os cristãos, é detalhado no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Explicação da passagem da anunciação do anjo a Maria. Segundo a Bíblia, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, com a missão de anunciar a Maria, uma jovem simples e temente ao Senhor, que ela seria mãe do Salvador. Maria era virgem e estava comprometida a se casar com José, um carpinteiro descendente da família de Davi. Maria ficou surpresa e perturbada com um encontro extraordinário com o anjo Gabriel, mas ele a tranquilizou, declarando que ela fora abençoada por Deus e daria à luz um filho, chamado Jesus. Este era o Messias prometido, o Filho do Altíssimo Deus, e iria reinar para sempre. A aparição do anjo Gabriel marca o início da incrível jornada que levaria ao nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Ele é a luz eterna que veio trazer salvação ao mundo. Este milagre anunciado do nascimento do Salvador Jesus por uma mulher virgem veio confirmar o que o anjo Gabriel mesmo disse. De fato, para Deus não há nada impossível. Maria visita Isabel após a notícia do anjo Gabriel. Logo após receber a notícia do anjo Gabriel, Maria foi visitar sua prima Isabel, que morava em outra cidade e também estava grávida milagrosamente. Ao chegar, Maria saudou Isabel e nesse momento o bebê no ventre de Isabel, que era João Batista, saltou de alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu que Maria carregava o Salvador e a abençoou, dizendo que ela era muito especial por crer na promessa de Deus. A visita de Maria a Isabel mostra o poder da fé e da comunhão entre as pessoas que confiam em Deus. Em resposta a Isabel, Maria louvou ao Senhor com um cântico, exaltando a grandeza de Deus e sua bondade. O cântico de Maria então disse: Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estendei aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos,
mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Lucas 1, 46-55. Maria após a ressurreição de Jesus. Após a ascensão de Jesus ao céu, Maria, sua mãe, estava presente entre os primeiros seguidores de Cristo. Ela fazia parte da comunidade de crentes que se reuniam em Jerusalém para orar e esperar o cumprimento da promessa de Jesus, que era o derramamento do Espírito Santo. Esse evento foi importante, pois marcaria o início da igreja e a capacitação dos discípulos e apóstolos para a sua missão. A presença de Maria entre os discípulos mostrou sua contínua obediência e participação no plano de Deus para a propagação do Evangelho no mundo e a formação da nova comunidade cristã. Fuga para o Egito. Após o nascimento de Jesus, Maria e José foram alertados em um sonho sobre o perigo que o rei Herodes representava para o menino. Herodes, temendo perder o trono, havia ordenado a matança dos requemináscidos em Belém para proteger Jesus. Maria e José fugiram com ele para o Egito. Eles permaneceram lá até a morte de Herodes, que ocorreu cerca de 2 anos depois. Quando a ameaça passou, receberam uma nova instrução de Deus para retornarem à sua terra natal. A fuga para o Egito foi crucial para garantir a segurança e a vida de Jesus nos primeiros anos de sua vida. A apresentação de Jesus no templo, quando Jesus tinha cerca de 40 dias, Maria e José o levaram ao templo de Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme a lei judaica. Lá encontraram o profeta Simeão, que havia sido prometido por Deus que veria o Messias antes de morrer. Simeão, cheio do Espírito Santo, reconheceu Jesus como o Salvador e louvou a Deus, dizendo que o menino seria uma luz para as nações e a glória de Israel. Maria ouviu essas palavras com reverência, sabendo que o plano de Deus estava se cumprindo. Também estava presente a profetisa Ana, que agradeceu a Deus e falou sobre Jesus para todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A apresentação no templo confirmou a missão de Jesus e o papel de Maria como mãe do Salvador. Jesus, no templo, aos 12 anos, quando Jesus tinha 12 anos, Maria e José foram a Jerusalém para a festa da Páscoa, como era costume. Após a celebração, eles partiram para voltar para casa, mas Jesus permaneceu no templo sem que seus pais soubessem. Maria e José, preocupados, viajaram de volta para Jerusalém e procuraram por Jesus durante 3 dias. Finalmente, encontraram-no no templo, conversando e ensinando os mestres da lei com grande sabedoria. Maria, aflita e aliviada, perguntou a Jesus por que havia feito isso com eles. Jesus respondeu que devia estar na casa de seu pai. Maria e José não compreenderam totalmente, mas Maria guardou essas palavras no coração. O episódio mostrou que Jesus estava começando a cumprir sua missão divina e também revelou a devoção e preocupação de Maria como mãe, sempre buscando entender o propósito de Deus para seu filho, bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus. Maria e Jesus foram convidados para um casamento em Caná
da Galileia. Durante a festa, o vinho acabou. O que era um grande problema para os anfitriões, Maria, percebendo a situação, procurou Jesus, dizendo que havia acabado o vinho, embora Jesus respondesse que ainda não era o momento certo para agir. Maria instruiu os serventes a seguir as orientações de Jesus. Jesus então pediu que enchessem 6 potes de pedra com água. Quando os potes foram preenchidos, ele transformou a água em vinho de excelente qualidade. Este foi o primeiro milagre de Jesus, revelando sua divindade e poder. Maria desempenhou um papel importante neste acontecimento ao interceder e confiar em Jesus, demonstrando fé em seu poder. Sua ação não apenas ajudou a salvar a festa, mas também iniciou a manifestação pública dos milagres de Jesus, mostrando seu papel como incentivadora, a mãe e os irmãos de Jesus. Maria e os irmãos de Jesus foram procurar por ele, que estava ensinando em uma casa cheia de pessoas. Quando disseram a Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, ele respondeu: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" Então, apontando para seus discípulos, Jesus explicou que aqueles que fazem a vontade de Deus são sua verdadeira família. O papel de Maria é significativo porque, ao buscar Jesus, ela e seus filhos demonstram a preocupação e o desejo de estar próximos dele. No entanto, Jesus aproveita o momento para enfatizar que a verdadeira relação familiar com Deus é baseada na obediência e na fé. Assim, Maria, ao buscar Jesus, se torna parte de uma lição maior sobre a natureza do reino de Deus.